comenta sobre o Fossator. O Fossator é nosso ativo para medicina e nutrição esportiva, capaz de promover músculos saudáveis e fortalecidos. Ele tem como principal ação o estímulo da hipertrofia muscular e também da força e modulação nos níveis de cortisol. O que é o Fossator? Então, o Fossator é uma mistura de ácido fosfatídico e fosfatidilcerina à base de soja, não transgênica, e ele pode ser utilizado para o ganho de massa muscular, na melhora da recuperação muscular após o treino, na saúde cognitiva, redução do estresse e alívios dos sintomas da TPM. Ele é um produto produzido de acordo com padrões de qualidade que são seguros e rigorosos. Esse processo de produção é realizado por uma série de reações enzimáticas que começa com os fosfolipídios derivados da soja e a fosfolipase D derivada do repolho. A reação enzimática é realizada em água, então ele é isento de qualquer tipo de solvente. E ao final de todo o processo, o Fossator é extraído e estabilizado na forma de pó para ser utilizado em várias aplicações de consumo. Ele é padronizado em maior que 20% de ácido fosfatídico e maior que 20% de fosfatidilcerina. Quais são os principais mecanismos de ação por trás de Fossator em relação ao seu efeito? Então, um dos principais mecanismos é a sua capacidade de ativação da via mTOR, que está relacionado com a hipertrofia muscular e também o ganho de força muscular, e também a modulação nos níveis de cortisol, que também tem um papel bem importante quando a gente pensa em recuperação muscular, em exercício físico, overtraining, como também na redução dos níveis de estresse, nos níveis de ansiedade, também ele está relacionado. A dose de Fossator, ela pode variar de acordo com o foco utilizado. Então, para ganho de massa muscular, se ele for utilizado associado a partir de 1,5 gramas ao dia e se for isolado, 3 gramas ao dia. Para redução de estresse e também modulação dos níveis de cortisol, a dose recomendada é de 400 mg ao dia e para a saúde cognitiva, entre 400 e 600 mg ao dia. Então, essas são as doses recomendadas de Fossator. O interessante de Fossator é que ele tem esses 2 fosfolipídios na sua composição e cada um deles tem uma ação específica, seja no estímulo da via mTOR, seja no controle aí na modulação dos níveis de cortisol, que é importante para o seu efeito, tanto para a hipertrofia como também para a redução do estresse e da ansiedade. Então, quais são os mecanismos de ação que são relacionados com a utilização do Fossator, a suplementação e a hipertrofia muscular? Um dos mecanismos está relacionado com a ativação de uma via, uma proteína quinase chamada mTOR. Então, o ácido fosfatídico, ele é um fosfolipídio, que ele é constituinte das membranas celulares e ele é gerado através da ação de uma enzima chamada fosfolipase D, que faz a hidrólise de fosfatidilcolina a ácido fosfatídico. Existem vários estímulos que podem levar à geração de ácido fosfatídico, sendo que um deles é o próprio estímulo mecânico. Então, o processo de contração muscular faz essa ação de estimular a fosfolipase D para fazer essa geração de ácido fosfatídico. Vários estudos vêm demonstrando que existe uma relação entre ácido fosfatídico e a regulação dessa via mTOR, que é uma proteína quinase responsável por regular vários processos celulares, principalmente aqueles relacionados ao crescimento e também à proliferação celular. O mTOR ele pode ser encontrado nas células na forma de 2 complexos, o mTOR complexo 1 e complexo 2, e existe uma grande relação na ativação dessa proteína quinase como um fator determinante na regulação mecânica da síntese de proteínas e na massa muscular. Os mecanismos pelos quais o ácido fosfatídico ele estimula a ativação da mTOR ainda não estão totalmente esclarecidos, mas possivelmente o estímulo mecânico induz a um aumento na concentração desse fosfolipídio e isso teria uma ação direta sobre a sinalização da via mTOR, essa fosforilação, que consequentemente atuaria fosforilando as proteínas como 4-BP1 e P70S6K ribossomais, que elas estão envolvidas na iniciação da síntese de proteínas. Então, seria essa relação entre ácido fosfatídico e essa fosforilação da via mTOR e o aumento da síntese proteica. Então, existem vários estudos que vêm demonstrando a relação do ácido fosfatídico com a hipertrofia. Quando você faz uma suplementação com o ácido fosfatídico, você tem esse efeito no nosso organismo.
O uso exógeno, então uma suplementação com ácido fosfatídico é capaz então de induzir o ganho de massa muscular mediado pela via mTOR, uma sinalização diferenciada do ácido fosfatídico endógeno. Então essa suplementação ela vai favorecer a sinalização através de um mecanismo alternativo da insulina e os fatores de crescimento, que ativam o mTOR através de um mecanismo dependente das PI3Ks, que são uma família de enzimas que são envolvidas em funções celulares como o crescimento celular. Então, existem vários estudos que demonstram, sim, o potencial, o efeito benéfico da suplementação de ácido fosfatídico sobre o ganho de massa muscular e também sobre o ganho de força. Trouxe aqui os dados de um estudo que foi publicado, que verificou o efeito da suplementação de ácido fosfatídico numa dosagem de 750 mg por dia durante 8 semanas. O que eles observaram nesse estudo? Um aumento significativo na massa magra, então aumento de massa magra de 2,4 quilos, também um aumento na área de secção transversa do músculo e também em força no leg press em relação ao grupo placebo. Então, realmente demonstrando que a suplementação com ácido fosfatídico é sim uma estratégia interessante para levar uma hipertrofia muscular, levar também um efeito benéfico em relação ao aumento de força muscular. Além do efeito do fosfator sobre a regulação da via mTOR, essa ativação dessa sinalização de hipertrofia para ganho de massa e força muscular, ele também vai ter uma relação muito interessante com o cortisol. Então, ele é capaz de modular os níveis de cortisol. O cortisol ele é um hormônio do estresse, liberado aí em situações de estresse, e ele está amplamente relacionado com eventos catabólicos. Então, ele promove aí um catabolismo muscular, ele acaba prejudicando todo o processo de recuperação muscular, ele leva ao aumento da adipogênese, e nós sabemos que existe uma relação entre cortisol e testosterona. Sempre que o cortisol está elevado, essa testosterona acaba ficando baixa. Também isso prejudica aí o ganho de massa muscular quando a gente pensa na prática esportiva. Até por isso que ele é muito avaliado em atletas. Então, ele é uma medida que é avaliada frequentemente em atletas para prevenir o overtraining, que está extremamente relacionado com a capacidade de recuperação muscular dos atletas, prevenindo aí lesões e danos musculares. Então, existe uma grande relação da suplementação de fosfator com a regulação e a modulação dos níveis de cortisol. Esses são os dados de um estudo que foi publicado, que foi feito com pacientes que eram altamente estressados e também pacientes que tinham baixo nível de estresse, e eles dividiram esses pacientes em 3 grupos. Então, o grupo placebo, o grupo 200 mg de fosfator e 400 mg de fosfator. E eles suplementaram durante 3 semanas. Depois de 3 semanas de suplementação, os participantes eles foram submetidos a um teste de estresse e foi avaliado os níveis de cortisol sérico e salivar. O que eles observaram nesse estudo? Que em indivíduos altamente estressados, a suplementação de 400 mg de fosfator foi capaz de reduzir de forma significativa tanto o cortisol sérico como o cortisol salivar. Então, demonstrando a efetividade da suplementação de fosfator em modular os níveis de cortisol. Também existe uma outra possível aplicação aí para a utilização do fosfator, que seria para mulheres com TPM. Então, foi feito um estudo com suplementação de fosfator, uma dosagem de 1,8 gramas de fosfator ao dia, e eles observaram nesse estudo que as mulheres que foram suplementadas com fosfator tiveram uma redução de 20% nos sintomas físicos da TPM, como dor na mama, dor de cabeça, como também a parte emocional em relação à depressão, ansiedade, tristeza e humor. Então, é um produto aí excelente para ser utilizado tanto com mulheres como também com homens. Então, quando a gente pensa em mulher, a mulher tem uma maior dificuldade no ganho de massa muscular. Então, a suplementação de fosfator, até mesmo pensando na mulher, né? Até mesmo pensando em hipertrofia muscular, ela vai ainda se beneficiar com a questão da melhora dos sintomas da TPM também. Então, vai ter um efeito duplo para a mulher aí, tanto no estímulo do ganho de massa, na modulação dos níveis de cortisol em relação à redução de estresse, ansiedade e também a questão da modulação da TPM.
O Fossator, ele pode ser utilizado por atletas, ele não é pego no doping, ele não tem nenhuma substância que é considerada ilícita pelo COI e pela UADA. Aqui tem os dados, né, o case de um atleta que nós acompanhamos ao longo de um ano, suplementando Fossator 3 gramas ao dia. E os dados que nós observamos ao longo desse um ano de tratamento. Em relação a peso, esse é um atleta que praticava uma modalidade que precisava reduzir o peso para melhorar o seu desempenho, não poderia ter um peso muito alto, então teria que ter esse processo da perda de peso. O interessante é que com a utilização do Fossator, ele teve sim uma redução significativa de peso, então de 65 para 61,3, porém o que a gente observou que foi uma perda de gordura corporal, então ele saiu de 7% para 2,9% ao longo dessa suplementação. Isso é muito importante, pois ele perdeu gordura corporal e não perdeu massa muscular. Isso não teve nada prejudicial para ele em relação a desempenho durante a atividade. E o muito interessante é que ele teve uma redução muito significativa nos níveis de cortisol. Então, teve aí uma redução de 21, que era o cortisol dele, para 14,6. Isso é importante porque você previne overtraining no atleta e também reduz aquele estresse, ansiedade que está relacionado com competição. Então, favorece aí uma concentração maior para o período da prova, deixa o atleta muito mais calmo. Então, realmente mostrando o efeito benéfico da suplementação de Fossator na modulação dos níveis de cortisol e uma manutenção da testosterona, então também aí um efeito benéfico da utilização. Então esse foi um case de sucesso da utilização de Fossator em atleta de nível olímpico e uma suplementação prolongada ao longo de um ano. O Fossator, então, como tomar? Então, ele pode ter diferentes dosagens de acordo com o foco, né, o objetivo, para ganho de massa muscular. 1,5 gramas associado e 3 gramas ao dia isolado. Para redução dos níveis de estresse e cortisol, 400 miligramas ao dia. E saúde cognitiva de 400 a 600 miligramas por dia. Ele pode ser utilizado tanto em cápsula como em outras formas farmacêuticas, como bombom, chocolate, shakes. Ele é um produto que tem uma característica mais lipossolúvel, ele fica um pouquinho mais gorduroso, então a utilização melhor mesmo em formulações líquidas seria a base de shake, porque se você fizer uma formulação à base de drink, chá, ele vai ficar um pouquinho gorduroso, então não fica tão agradável a palatabilidade. Então, a utilização mais em forma de shake, então ele pode sim ser utilizado nessas outras formas farmacêuticas que não seja apenas a cápsula. Nós temos várias sugestões de fórmula, então dentro do nosso site, viafarmanet.com.br, vocês podem encontrar aí o protocolo de formulações de Fossator, então tanto para hipertrofia, para modulação do estresse, então a gente tem várias sugestões, aqui tem algumas associações dele com outros ativos que acabam também estimulando a hipertrofia, que acabam também estimulando a via da mTOR, então acabam potencializando o seu efeito aí, por exemplo, leucina, vitamina B6, com zinco, magnésio, que são ativos que nós sabemos que tem uma ação bem importante em relação à hipertrofia e todo o estímulo da fosforilação da via mTOR, para redução do estresse, por exemplo, com L-teanina, ashwagandha, com vitamina B5. Então, existe lá um protocolo com várias sugestões de fórmula para serem utilizadas com o Fossator. O Fossator ele possui algumas contraindicações, né? Ele não pode ser utilizado em pacientes com casos de câncer. Lembrando que toda vez que você faz o estímulo, essa fosforilação da via mTOR, você faz o estímulo de crescimento de células de divisão rápida. Então, em pacientes com câncer, você pode estar estimulando o crescimento tumoral. Então, ele não pode ser utilizado por pacientes com câncer. Lembrando que Fossator pode ser utilizado por mulheres, ele não vai causar nenhum malefício aí em relação à mulher. E, além disso, ainda tem aquele efeito benéfico de que vai ajudar a modular aí os sintomas da TPM também dessas mulheres. O Fossator ele não foi testado em gestantes e lactantes, portanto a gente não recomenda a utilização por parte desse tipo de público. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo nosso telefone DDD 11 2067 5706 ou pelos nossos canais de WhatsApp. Nós temos 2 canais de atendimento, DDD 11 95777 2696 ou DDD 11 99824 0750. Aqui na tela vocês encontram um QR Code que dá acesso diretamente ao nosso site.
Dentro do nosso site, nós temos as páginas dos produtos exclusivos da Via. Dentro de cada página, você consegue encontrar os principais documentos e documentos técnicos de cada produto, como literatura, lâmina técnica e o protocolo de formulações. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo treinamento.